Para você chegar num shape magra Pro Max, você vai ter 3 caminhos. Ou você já tem uma boa genética, ou você vai ter que seguir uma bela de uma rotina, ou você vai cair para recursos hormonais. Vamos por partes. Entre ter uma boa genética e cair em recursos hormonais, um pilar que sustenta os outros dois, esses dois, é ter uma boa rotina. Uma boa rotina de aeróbico, uma boa rotina de treinamento, uma boa rotina na alimentação e demais outras coisas que você vá fazer. Beleza. Por que eu falo da questão genética? A questão genética é o ponto mais interessante aqui. Às vezes, você está olhando a sua influencer favorita, que é uma magra Pro Max. Você fala, cara, que shape lindo, que shape maravilhoso. Só que se você for olhar fotos antigas, for olhar vídeos antigos de 2, 3, 4 anos para trás, você vai ver que ela já era uma magra, definidinha, miudinha. Aí ela treinou, conseguiu comer, por vezes usou alguma bombinha ali, e aí ela conseguiu ter um bom desenvolvimento muscular. E tem algo de errado nisso? Não, se você é uma mulher como essa, inclusive dentro da minha consultoria online, tem várias que chegam assim. Então eu tenho que lapidar a rotina, criar consistência na cabeça dela para que ela consiga seguir. Eu particularmente não curto muito de trabalhar com hormônios para mulheres, então nesse caso ela vai ter um bom físico. Cuidado com a comparação, porque às vezes você quer tanto ter um resultado e é normal. Por exemplo, se esse vídeo que eu para você é um determinado algoritmo. Se você está me assistindo agora, provavelmente vai aparecer outras pessoas que produzem conteúdos parecidos e você vai ficar imersa, porque você assiste, você demonstra para o algoritmo que você gosta disso, e aí você vai ficar imersa nesse mundo. O mesmo acontece em outras plataformas de redes sociais. E aí você fica olhando para aquilo e começa a cair na autocomparação. Pô, por que as meninas do Dani lá estão conseguindo ter resultados sem usar hormônios? Saca? E aí você não consegue se expressar, você não consegue dar continuidade porque você fica nessa frustração em um looping. Então cuidado com isso, tá certo? Nem sei porque eu acabei entrando para esse assunto. Mas enfim, aí eu particularmente não gosto de usar hormônios com as mulheres, até porque não é atribuição minha, uma atribuição de médico e tal, mas sempre quando a paciente chega me pedindo esse tipo de conselho, eu falo, cara, eu particularmente prefiro não usar. Eu, Dani, acho bonito um físico mais natural da mulher, mas o físico natural da mulher, olha só que interessante isso daqui, ele é um físico que ele tem a tendência de acumular gordura. Afinal, até por aspectos de gordura acumulada ali, dá a característica feminina da mulher. Por exemplo, o seio, por exemplo, a região de glúteo femoral. E são justamente coisas que, por vezes, a mulher quer tirar. Por exemplo, aquela gordurinha que fica aqui do sutiã, aqui, que fica marcando. A mulher quer tirar aquilo a todo custo. Tem algumas até que fazem lipo e mesmo assim não resolve. Mas é porque é uma característica sexual feminina. A mesma coisa, pô, eu quero tirar a celulite da região ali da bananinha, do glúteo femoral ali, sabe? Que fica aquela região marcadinha com celulite. Porque a fulana XYZ não tem celulite. Gente, para chegar nisso, de fato, você vai ter que ter uma redução do percentual de gordura. Eu acho que boa parte do meio fitness se resume em reduzir percentual de gordura. Boa parte. Por vezes ter um desenvolvimento muscular ali, tudo certo, mas você vê que as pessoas ficam muito mais evidentes quando elas estão com o percentual de gordura abaixo do que querendo ficar, tipo, grandona e tal, porque daí perde um pouquinho de definição e só fala, nossa, é grande. Mas o que atrai os olhos sempre, normalmente, é a definição. Para reduzir esses pontos de gordura que a gente está conversando, obviamente vai ter que ter uma certa rotina, vai ter que chegar a fazer dieta, treinar e tudo mais, mas de fato, quando você começa a cuidar do paciente semana por semana, você começa a perceber aonde ele começa a errar. Basicamente entra numa questão de mentoria. E você olha para ela e você percebe que, pô, às vezes ela não consegue atingir a região glútea, às vezes nessa região de seio aqui, por exemplo,
é reduzir percentual de gordura e acreditar que teu corpo vai tirar a gordura dali. Se não, é por uma lipo mesmo, entende? O que sustenta usar de um físico com genética ou o que sustenta um físico que vai ser usado hormônios é a rotina. E o que eu percebo? Você vai perceber comigo junto. Toda influencer fitness, toda mulher que você vê que é uma magra pro max, pode perceber, ela vai ter uma rotina de fazer aeróbico, ela vai ter uma rotina na cozinha e ela vai ter uma rotina de treinamento. Vamos por partes. A primeira questão do aeróbico. Fazer uma rotina de aeróbico depende muito do seu percentual de gordura e a sua resposta referente ao aeróbico, porque tem pessoas que fazem pouco aeróbico, as abençoadas, né? Diz que Deus tem suas preferidas. Ela faz pouco aeróbico, mas ela já queima muita gordura e automaticamente você não precisa, ela, no caso, não precisaria fazer tanto aeróbico. Por outra hora, tem tantas outras mulheres que têm tanto mais dificuldade com essa questão do aeróbico, com percentual de gordura, que ela acaba tendo que fazer mais horas de aeróbico. Percebe que não tem uma estrutura fixa, mas fato é que você vai ter que fazer diariamente. Normalmente eu peço para minhas pacientes ou fazer após o treinamento ou que ela faça em 2 momentos do dia. Então, por exemplo, ela treinou, fez um aeróbico e em outro momento faça outro aeróbico. Então depende do percentual de gordura. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual que é o seu percentual de gordura, né? Em que ponto que nós estamos. O ponto de partida é o mais importante, sempre saber o teu percentual de gordura e saber avaliar a sua evolução. Nem sempre o percentual de gordura vai ser uma boa medida, ou até mesmo a balança vai ser uma boa medida para você avaliar a sua evolução. E eu vou explicar o porquê agora. Porque a mulher, ela vê números, beleza. Já aconteceu várias vezes. A pessoa aqui vai lá, é um exemplo, perdeu 7, 10 quilos, perdeu 15% de gordura. Em números ela fala, tá bom. Agora quando ela olha em fotos, pô, aí é sensacional. Aí elas veem de fato, olhando na foto, eu consigo ver isso. Ontem, inclusive, até vou abrir aqui, olha só que legal. Essa paciente, ela já perdeu 22,5 kg. E aí, olha só que interessante a mensagem dela. Tem dias que eu não consigo perceber no espelho. Eu acho que às vezes a cabeça demora para assimilar. Pô, ela perdeu 22,5 kg, cara. Como é que não consegue ver? Porque a gente vai se acostumando a olhar no espelho com tanta frequência que aí para você é normal, né? E é normal. Só aquela pessoa que te vê de mês em mês ou que passa ali a cada 2 meses ela vai te olhar, ela fala, caramba, como você emagreceu ou o resultado que você teve, né? Daí eu tinha mandado uma foto de antes e depois para ela que ficou sensacional, que tipo assim, eu me assustei. Ela falou, mas mostrando assim por foto fica nítido. Ela até mandou aqui, Dani, vou aproveitar o momento de alegria para te agradecer. Você está sendo fundamental no meu processo e sem sua ajuda não conseguiria. A vida inteira sofri com o meu peso e cheguei até você na minha pior versão e você me acolheu sem julgamentos. Isso para mim foi fundamental, pois eu consegui confiar e ter forças para continuar no processo de verdade. Pô, que legal. Às vezes, se você precisa de um acompanhamento mais de perto, que nem ela, na sua dieta, no seu treinamento e ter o acompanhamento semanal, que eu acho que é o ponto mais importante para você conseguir ver evolução e não desistir no meio do processo, eu te recomendaria entrar na minha consultoria online. O que você precisa fazer? É só clicar no primeiro link da descrição, você vai cair lá no WhatsApp, vai tirar suas dúvidas de como é que funciona e para mim vai ser um prazer cuidar de você. Clica lá no link da descrição e continuando o nosso vídeo aqui, então nós temos essa rotina do aeróbico. Agora vem a parte que eu sei que vocês mais sofrem, que é a parte da dieta. Inclusive deixa para mim nos comentários qual que é a parte que você mais sofre, se é na dieta, se é no treinamento, se é no aeróbico. Cada um tem o seu karma e tá tudo bem. Não precisa, meu Deus, pô, ser melhor ou pior por gostar de fazer uma coisa ou não gostar de fazer outra, né? Eu particularmente me dou muito bem com o treino, sigo a dieta tranquilamente, mas não consigo, aliás, não é que eu não consigo, eu odeio passar fome e eu odeio a sensação de cansado
para chegar a ter um percentual de gordura extremamente baixo. Eu me mantenho entre 9% de gordura, mas eu sei que se eu for competir no fisiculturismo, eu tenho que chegar a 4%, tenho que chegar a 5%. Cara, aquela sensação de cansaço é horrível mesmo. Então deixa aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade, né? O que você não suportaria. Bem, na questão da dieta, você vai ter que comer em algum momento do seu dia. O que eu recomendo? E por quê, né? Porque aí você vai ter que fazer escolhas. Só que normalmente a gente não se prepara. E aqui mora um grande mal. Esse aqui é um ponto da rotina muito importante. Você se preparar para o seu dia. Então, por exemplo, dentro da consultoria, dentro das pessoas que eu monto a dieta, eu sempre vou olhar, tem uma parte bem específica ainda que eu falo, deixa a sua rotina aqui bem clara, para eu saber como que eu vou atuar com você. Porque se a pessoa está em casa, dá para fazer determinado alimento. Se a pessoa está fora, ela vai ter que fazer outro determinado alimento. Se a pessoa viaja, é uma forma de trabalho. Se a pessoa trabalha em escritório, é outra forma de dieta. E com isso a gente consegue montar a sua rotina. O que eu vejo que dá mais certo para a galera, para as mulheres ali que já tem um físico bonito ou que estão conseguindo ter resultado? Normalmente está entre 4 a 5 refeições. Entre café da manhã, almoço, um lanche da tarde e a janta. Quando o dia começa muito cedo, aí acaba tendo que ter uma refeição a mais ali que por vezes fica como ceia. O que eu percebo? Vamos dar um exemplo. Dani, eu não consigo comer à tarde. Aí a pessoa fala que não consegue, mas ela sempre belisca alguma coisa. Inclusive, tem uma paciente muito querida, uma magra Pro Max também, o físico está muito bonito, depois você pode ir lá no Instagram, ela sempre marca lá, você vai ver. Aí ela pegou, ela sempre falou, não como nada de tarde e tal. Mas quando então eu tirei a refeição da tarde, aí ela falou, pô, Dani, eu belisco muito. Pô, aí complica, porque aí você vai subir quantidade calórica, você não vai ter controle calórico, e aí vai virar uma certa bagunça. Interessante, né? Aí o que eu fiz? E foi a partir dali que eu comecei a resolver uma coisa. Então a mulher vai fazer de 3 a 4 refeições e normalmente eu acabo jogando uma última refeição como uma refeição coringa, porque todo mundo gosta de dar uma beliscada. Aí nessa refeição coringa, ou ela pode usar como ceia, top, ou ela pode colocar em algum momento do dia dela que ela esteja com fome. Só que obviamente, como é uma refeição coringa, eu sei que possivelmente ela vai levar para um trabalho, para uma sobremesa do almoço, para uma refeição da manhã, ou às vezes vai usar como ceia, então tem que ser algo prático. Percebe que dentro da sua rotina, eu preciso primeiro olhar o que você tem feito, qual que é a sua rotina alimentar, né? Qual que é a sua rotina para depois implementar o alimento. Por isso que se você está com dificuldade na dieta, provavelmente você não está olhando para você mesmo, para a sua rotina, para saber aonde ajustar para ti. Quer ver um exemplo? A paciente vai lá e me fala que gosta muito de pão com ovo pela manhã, gosta de comer uma crepioca, mas ela sai do treino da manhã e vai direto para o trabalho. E no trabalho, trabalha em escritório, não tem como fazer. Aí ela gosta de comer o pão com ovo, deixaria para comer após o treino, ou seja, chegando no trabalho, mas no trabalho ela teria que ir numa panificadora. Só que entre a panificadora e o trabalho, às vezes atrasou o treino, não deu tempo, vai ficar ou sem comer ou vai pegar um pão de queijo da amiga. Percebe? Então, ou vamos colocar antes, ou leva para depois, ou vamos fazer o seguinte, colocar 2 opções, 3 opções. Geralmente as minhas prescrições ficam entre 4 opções para cada refeição. 4, 5, 3, varia muito da pessoa por pessoa. Mas olhei para isso, cara, já resolvi a vida dela. Já conseguiu dar um próximo passo na sua dieta. E o outro lance que é muito importante é o final de semana. Lembra que eu estava falando? E tudo isso daqui tem uma estrutura, né? Uma conversa que a gente está tendo aqui. Ou você tem a genética, ou você usa de hormônios. O que sustenta essas duas coisas é a sua rotina. Em grande maioria, independente de se usar hormônio ou independente de ser uma menina que já tinha essa característica genética e está evoluindo em cima disso, e as duas, nenhuma tira mérito da outra, é o final de semana. Final de semana, você pode perceber a sua influencer favorita, e não é uma rotina de outro mundo, ou ela vai estar na academia,
ou ela vai estar fazendo um aeróbico no parque, ou ela vai estar passeando com o cachorro, ela vai estar ativa. E se você for olhar, ela vai postar uma foto, uma, duas, enfim, né? Um evento, apenas um evento, de uma refeição livre. Só que o problema, aí entra uma estrutura emocional de fato. O maior problema do final de semana é que a gente, sai da rotina. Então já vai acordar mais tarde, ou vai sair de fato da rotina. Então, em vez de você ir para academia, treinar, ir para o trabalho, e curso e tudo mais, você vai passar a acordar mais tarde, talvez treinar, mas daí você já tem que passar no mercado, mas daí já tem que pagar, sei lá, alguma coisa, aí já tem que passar na casa de alguém, tem que voltar, tem que limpar a casa. Rotina de uma pessoa normal. O que já quebrou completamente a sua rotina e é por isso que você não consegue seguir a dieta. Nesse caso, e para também durante a semana, é melhor que você já tenha estruturado o que você faz. Após isso, coloca também suas refeições, cara. Já deixa prontinha. Tem gente que consegue comer comidinha congelada, fez as marmitinhas, deixa congelado e tá tudo bem. Tem gente que não consegue. Aí vai variar muito de um para outro. Mas pensa comigo, o primeiro ponto é você entender de fato, antes do seu gosto pessoal. Ah, eu não consigo comer comida congelada. Mas você também não consegue cozinhar todo dia. Aí te quebrou, meu. Aí é lógico que você vai cair num restaurante, é lógico que você vai estar... Você foi num restaurante de rodízio, perto do seu trabalho. Você acha que você vai ficar só no teu franguinho grelhado, no teu arroz e tua salada? Você vai pipocar, cara. Você vai cair em tentação, você vai pegar medalhão, você vai pegar o quê? Você vai pegar não sei o quê, nem que seja um pedacinho, mas você vai cair em tentação. Então, pensa na sua rotina. Pô, final de semana, então pelo menos eu vou cozinhar e tal, vou deixar para uns 2, 3 dias para frente, 2 dias para frente, um dia para frente. Cozinha hoje para comer amanhã, cozinha hoje para comer amanhã, ou vou deixar congeladinho. E o final de semana não é a refeição, não é o dia livre, não é o final de semana livre, é a refeição. Eu tenho certeza absoluta que se você seguir essa rotina de manter a sua própria rotina no final de semana, você pode manter a sua rotina de alimentação, treinamento, aeróbico, você vai ter um excelente resultado, você vai conseguir desbloquear esse resultado com certeza. Isso aqui é muito interessante. É eu colocar desafio da paciente passar o final de semana, na segunda-feira ela me agradece porque o físico correspondeu. E aí entra um ponto muito interessante, que independente de ser uma magra Promax ou não, a mulher em tese já tem uma taxa metabólica basal muito menor do que a do homem. Então, por vezes, o tanto que você vai comer na refeição livre pode atrapalhar, pode embaçar um pouco o físico, pode até, se você zoou demais o final de semana inteiro, vai aumentar o percentual de gordura e você nunca vai conseguir chegar a melhorar o seu percentual de gordura. Já viu aquelas pessoas que ela começa a descer o peso de segunda a sexta-feira, aí chega na sexta, chega final de semana, ela sobe o peso. E ela nunca sai desse range de perder 2 quilos, ganha 2 quilos, ou às vezes perde 2 quilos, ganha 3, perde 2 quilos, ganha 3, no final do ano tá com 5, 6 quilos a mais e fala, não sei, nunca tive esse peso. Claro, foi ganhando um pouquinho todos os meses, chegou no final do ano, tá no desespero. E normalmente é o final de semana. Com a grande maioria das mulheres eu acabo brincando que não é uma refeição livre, né? É uma degustação livre. E olha só que interessante, muitas vezes as pessoas não gostam de se sentir presa, mas com a alimentação você tem que se privar. Não quer dizer que você vai ter que passar fome, mas quer dizer que você vai ter que controlar os seus desejos para conseguir chegar em prol ao seu resultado. E eu sempre chamo isso de set point. Foi a única forma que eu consegui achar para explicar isso. Que você pode ter um determinado resultado. Só que o teu set point você vai ter que encontrar qual que é o melhor treino para você, qual que é a melhor dieta, a melhor rotina. E dentro disso, o set point seria, encontrei meu set point, aqui é que me dá resultado. Mas você aguenta estar dentro desse set point para chegar ao seu resultado? Aí é uma estrutura muito emocional, cara, é uma estrutura muito legal. Por exemplo, você vai pegar uma mulher que tem um resultado incrível, normalmente, e as que eu mais gosto de trabalhar são aquelas que estão no projeto noiva, que vai casar, aí eu não sei qual o rolê que tem,
que ela vai pegar e colocar o vestido, ou enfim, né, as provas, aquilo vai criando uma certa emoção que pode ter certeza, elas têm resultados incríveis. Ontem, inclusive, eu relatei num vídeo aqui com vocês, de uma paciente que ela veio umas 4 consultas, anos diferentes, nunca conseguia ter resultado. Aí em um mês ela perdeu 7 quilos. Sem Mounjaro, sem hormônio, na dieta, treino, e o treino ela não treina pesado não, cara. Treina eu que prescrevi o treino, mas ela falou assim, Dani, eu não vou lá para me matar, eu vou lá, sentir dor, eu paro. Só que ela perdeu 7 quilos. E tem um físico muito bonito, inclusive. Melhorou muito o físico dela. Aquela barriga que estava inflamada, que tinha uma circunferência abdominal grande, nesse caso hoje já está fininho, está enxutinho. E a grande sacada está na sua meta. Só que acontece, existe uma coisa que eu sempre chamo, dentro da nossa rotina, que é a flexibilidade comportamental, ou até mesmo periodização comportamental. Então você tem treinos que você vai fazer mais pesado, ou tem periodizações que você tem que fazer mais um treinamento de base. Por exemplo, eu hoje com as lesões que eu tô tendo que segurar tipo 50%, 70% da minha capacidade de treino para pegar e me recuperar. Assim é a mesma coisa com a sua dieta. Tem horas que você vai comer mais, tem horas que você vai comer menos. Assim em qualquer área da sua vida. Vou precisar passar numa evolução do seu trabalho, ali, ganhar uma promoção. Você vai ter que se dedicar um tempo para chegar onde você quer. E isso também acontece na sua rotina alimentar. Tem horas que você vai estar com tesão de fazer a coisa, pô, Daniel, eu vou fazer, vamos tacar ali brasa, e tem momentos que não tá. Você tem que respeitar isso, criar um range onde você consegue se estabilizar, onde você aceita e gosta do seu corpo, seja dedicado ou seja um pouquinho mais relaxado, mas que você consiga se manter no plano a longo prazo. Conseguiu entender onde eu quero chegar? Se você não tiver essa percepção, você sempre vai ficar querendo ter resultado. E é excelente, você precisa ter resultado, até para se motivar. Só que se você fica na pressão, resultado, a mira tão grande para o resultado faz com que você saia do seu processo. E uma vez que você saiu do seu processo, aí você perdeu a mão, aí você vai ter que recomeçar. E recomeçar é extremamente frustrante. Bem, então nós falamos sobre a dieta, falamos sobre... daí tem a parte do treinamento, mas esse aqui eu vou deixar para outro vídeo, porque realmente esse daqui já ficou muito longo. Se você quer que eu acompanhe na sua dieta, no seu treino, de forma semanal, toda semana conversando com você ali, para saber quais os próximos passos, se precisa de ajuste, se não precisa de ajuste, ou se tem que puxar a orelha, ou se tem que motivar, já clica no primeiro link da descrição. Para mim vai ser um prazer cuidar de você na minha consultoria online, e clica aqui para você ver um próximo vídeo que o YouTube fala. Esse vídeo aqui é o melhor para sua espectadora do momento. Te vejo lá em poucos segundos. Tchau, tchau.